E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sem esquecer jamais que esse vídeo também é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, dados de transferências, estatísticas, placar ao vivo, e agora o OneFootball está também fazendo transmissão de jogos ao vivo, a exemplo do que já acontece no campeonato alemão, e o OneFootball continua sendo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Hoje é só alegria, né? O Cruzeiro finalmente voltou a vencer ontem, partida contra o Operário lá em Ponta Grossa, 1x0 gol do Arthur Kaique já no finalzinho ali do segundo tempo, mas é claro, né? A gente deve considerar que foi um jogo feio, sofrido, duro, inclusive de se assistir, né? Mas o bom é que no final das contas os 3 pontos vieram para nossa casa. Apesar da vitória, a gente não conseguiu sair da zona de rebaixamento na rodada porque o Náutico também venceu, mas subimos para 16 pontos e ganhamos 2 posições. Caso o Cruzeiro vença o Timbu no domingo, provavelmente estaremos fora do Z4. Os holofotes estavam todos, obviamente, sobre o Filipão, né, que fez aí a sua estreia nessa partida contra o Operário, estreia com o pé direito e vitória, mas o Filipão deu uma entrevista coletiva após o jogo que eu gostei bastante, muito pé no chão, né, tirando ali a empolgação pelo resultado e destacando que a vitória foi no sufoco. O jogo de hoje a gente ganhou, mas não foi de muita qualidade nossa não, foi de entrega, de luta, de colocação, de situações que trabalhamos ontem e aconteceram, mas falta muito, não vamos comemorar nada porque estamos lá embaixo, no futuro podemos falar algo diferente. É uma leitura que eu concordo muito, porque o Cruzeiro criou pouquíssimas oportunidades durante o jogo, quase sofreu um empate no finalzinho, naquela bola cara a cara ali que o Fábio salvou, né? E valeu muito pela vitória e pela raça, mas o Cruzeiro precisa melhorar em todos os aspectos do jogo já para o próximo domingo contra o Náutico. É claro que é um processo, mas a gente precisa melhorar demais. Filipão também falou sobre a questão psicológica no elenco, dizendo que os jogadores estão desconfiados de si próprios e que falta muito treinamento para que o time alcance seus objetivos. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que segue batendo na tecla que o elenco do Cruzeiro tem sim qualidade, é um dos melhores dessa Série B. A questão é que as comissões técnicas até agora não conseguiram extrair isso e eu torço muito para que o Filipão e a galera que ele trouxe finalmente consiga, porque de fato o Cruzeiro tem alguns jogadores ruins, a gente sabe disso, mas a grande maioria pode e deve produzir muito mais do que fez até aqui na temporada. Um bom exemplo é o Arthur Kaique, que fez o gol da vitória ontem. Jogou bem? Não jogou bem, perdeu oportunidades, tava fazendo mais uma partida tiriça pra caramba e no finalzinho achou o gol, conseguiu ser decisivo. Caras como o Marcelo Moreno e o Regis também podem e precisam produzir mais e são atletas que não têm esse aspecto psicológico pra gente falar, porque não paira sobre eles o peso do rebaixamento no ano passado, eles chegaram esse ano. Um dos atletas mais elogiados foi o volante Adriano, que foi titular ao lado do Jadson e jogou muito bem. O Filipão pontuou na coletiva que foi o Célio Lúcio que indicou a utilização do Adriano, jogador que o novo treinador não conhecia. E eu acho interessante isso, que o Filipão não fez muita cerimônia para dizer não conhecia o jogador, o Célio Lúcio indicou, eu acreditei nele, botou em campo e que bom que o moleque jogou bem, né? E é legal ver ele dando crédito também ao auxiliar, né? Porque muito técnico poderia chegar, botando banca, falou que não, eu conheço, eu acompanho, eu sei de tudo, e o cara mostrou certa humildade aí e valorizando outras pessoas da comissão técnica que não foram trazidas por ele. E eu gosto sempre de lembrar que quando um jogador da base do Cruzeiro ele entra bem, é um motivo pra gente ficar ainda mais feliz, porque a cada jogador jovem que aparece e joga bola, é mais oportunidade que ele vai trazer para outros jogadores que estão na base, porque a comissão técnica vai criando mais confiança nos jogadores, na formação desses atletas, e torço muito para que o Adriano tenha oportunidades, tenha sequência e consiga continuar jogando bem, porque a característica dele casa muito bem com o Jadson, né? E ter uma dupla de volantes jovem assim, tão combativa, e um jogador mais alto, um jogador mais baixo ali que dá mais intensidade, eu acho que tem tudo para dar certo, mas eles precisam ter sequência, a gente deve entender que eventualmente pode ser que oscilem, né? O Jadson já teve a oscilação, agora está sendo mais consistente e o Adriano está entrando agora.
Então vamos com calma, mas é uma dupla muito promissora e eu torço demais para que eles sigam jogando e bem. Sobre contratações, vou conversar com o David, o presidente, e o Brunoro. Eu tenho que observar alguns detalhes desse nosso grupo, algumas situações que nós ficamos com muito menos experiência para jogar uma Série B do que outras equipes, e no decorrer da semana, nos treinamentos, vamos ver o que vai acontecer. Essa fala do Filipão dá a entender que algum jogador eventualmente vai ser contratado. Até agora não apareceu nenhum nome, nenhuma especulação forte, mas provavelmente eles vão analisar o elenco e daqui a pouco devem indicar alguns nomes para a diretoria. Eu só não abraço muito esse papo de que o problema do Cruzeiro tem sido falta de experiência, tá? Se a gente olhar para o jogo de ontem, por exemplo, nós tivemos vários jogadores jovens que deram conta do recado e os jogadores que menos produziram em campo foram justamente os experientes, né? Moreno, Regis, Marquinhos Gabriel, o próprio Arthur Kaique que acabou fazendo gol, mas foram caras que não estavam jogando bem, tá? Então a experiência tem sua importância? É claro que tem, mas mais essencial que isso é o cara jogar bola ou não. E se for para contratar mais gente, que foquem em trazer reforços e não apenas contratações, porque já chegou mais de 20 jogadores até o momento, poucos são de fato boas opções no elenco, né? E se não der para trazer um jogador realmente bom, se for para apostar em outros Mateus Índios da vida, que não contrate ninguém e vamos com os moleques, que a gente vai estar economizando e dando oportunidade pra gente que certamente está muito disposta a vencer na vida. Sobre os atletas que aguardam regularização pela punição na FIFA, Giovanni Piccolomo, Mateus Índio e Angulo, o Filipão disse que pediu para um deles ser inscrito na Série B. Os outros dois ele quer observar melhor nos treinamentos. Ele não revelou qual, mas eu acredito que o jogador que foi inscrito de fato é o Giovanni Piccolomo, que é um cara um pouco mais experiente, de uma função que a gente está com problemas, né, nesse meia armador, e é um cara que vem de uma experiência de acessos recentes com Goiás e com Coritiba. Então eu acho que o Filipão pediu para inscrevê-lo. O Mateus Índio certamente é um cara que o Filipão vai querer observar mais, porque ninguém conhece esse brother. O Filipão trabalhou com o Angulo lá no Palmeiras, embora ele fosse atleta da base, mas o colombiano tá lesionado nesse momento e o Vene Casagrande, que é repórter do jornal O Dia, trouxe a notícia que o Botafogo tá querendo levá-lo para lá. Eu não abriria mão do Angulo, não sei como foi fechado o acordo de empréstimo entre Palmeiras e Cruzeiro, mas gostaria que o jogador ficasse aqui, espero que o Cruzeiro não abra mão dele, porque o Angulo é sim uma peça útil nesse elenco. Quando a gente considera o nosso plantel, nós temos o Wellington, Angulo e Ayrton como jogadores de velocidade pelos lados. E só, se a gente perder o Angulo, entra outro problema, vai ter que olhar depois para tentar buscar alguma outra contratação. E eu acho sim que o Angulo é um jogador que pode ser útil para o Cruzeiro nessa Série B, ele é um cara de velocidade, sabe jogar pelos dois lados, e eu gostaria muito que ele seguisse aqui e tivesse oportunidades. O presidente Sérgio Santos Rodrigues falou sobre a chegada do Filipão, da garantia de não demitir o técnico caso os resultados não apareçam imediatamente e de um projeto para que ele seja o treinador no Centenário na Série A. E o Sérgio também admitiu a possibilidade da gente não conseguir o acesso nessa temporada, ter que jogar mais um ano na Série B. Ele disse que ainda acredita na subida de divisão, que é difícil, mas não impossível, mas que se o Cruzeiro precisar ficar outro ano na segundona, já estão se planejando para isso. E é isso que um gestor tem que fazer, né? Ele tem que se planejar para todas as possibilidades e saber lidar com as alternativas no melhor e no pior cenário possível. A contratação do Filipão foi uma cartada ousada, mas eu acredito que tem tudo para dar certo, né? É um cara que tem experiência, tem uma boa comissão técnica, então vamos torcer para que tudo caminhe bem nesse sentido aí, e já que foi dado esse respaldo para o Filipão, acho que a gente deve ter novidades em breve com relação a atletas, talvez com relação a saídas também, e é claro que fica aquela expectativa de que a partir da chegada dele dessa vitória sobre o Operário, a gente tem aí um ponto de virada não só na temporada, mas na história do Cruzeiro também, né? Porque os últimos 2 anos têm sido muito complicados, a gente precisa começar a sair logo desse buraco. E só um detalhe que eu gostaria de pontuar é que ficar fazendo agora contas para o acesso, quantos jogos a gente tem que vencer, isso aí não vai resolver o nosso problema, e inclusive vai criar outros problemas, né? Que é uma expectativa desnecessária, às vezes uma pressão descabida para o momento. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento e o foco do Cruzeiro tem que ser sair da zona de rebaixamento. Vamos jogo a jogo, não acho que seja momento para se pegar a calculadora, até porque a gente não está nem na metade do campeonato, tá? E o foco do Cruzeiro tem que ser ganhar do Náutico no domingo. Se a gente ganhar, a gente vê se conseguiu ou não sair da zona de rebaixamento. Se conseguiu, aí a gente já começa a olhar, pô, vamos tentar pegar metade superior da tabela. E vamos sim, jogo a jogo, tranquilo, sem expectativas demasiadas, até porque ficar fazendo conta é 50% de rebaixamento, é 1% de acesso.
Gente, não tá no meio do campeonato, vamos com calma. O Filipão usou essa expressão ontem, né, que o Cruzeiro tá com lama até o pescoço, tá no atoleiro. A gente não entrou nesse atoleiro do dia pra noite, a gente não vai sair dele assim também, tá? Vamos com calma, foco nesse jogo contra o Náutico, que a gente pode ganhar lá, vai ser muito difícil, mas se a gente conseguir uma vitória, certamente já vai ser uma escalada importante, até por ser um confronto direto, né? O Náutico tá ali pertinho do Cruzeiro na tabela. A delegação do Cruzeiro volta hoje para Atibaia e vai ficar por lá até no sábado, tá? Inclusive tá previsto aí na programação do clube que amanhã e sexta-feira sejam feitos treinamentos em 2 períodos, algo que é muito raro no futebol brasileiro hoje, mas que provavelmente é parte aí desse planejamento para que o Filipão e a comissão técnica conheçam melhor os atletas, né? Então o Cruzeiro amanhã e sexta vai treinar tanto de manhã quanto à tarde. No sábado tem treino de manhã e depois eles viajam para Recife. O meia Maurício será ausência nos 2 próximos jogos contra Náutico e Paraná, porque ele foi convocado e já se juntou à seleção brasileira sub-20, que fará um período de treinos e amistosos. Tomara que ele volte jogando bem melhor. A respeito do lateral direito Orejuela, que pertence ao Cruzeiro, tá lá emprestado no Grêmio, saiu notícia em diversos portais de notícia que o time gaúcho teria feito uma proposta ao Cruzeiro, né, oferecendo aí pagar um valor menor do que os 3,5 milhões de euros que foram acertados durante o empréstimo como valor fixado para compra. O Super Esportes detalhou que no contrato atual o Grêmio teria que pagar aproximadamente 22 milhões de reais, podendo parcelar em até 24 meses. O Grêmio teria oferecido agora 12 milhões de reais, mas pagando em um prazo menor de apenas 12 meses. O presidente Sérgio Santos Rodrigues negou essa proposta, falou que não houve essa oferta por parte do Grêmio, e o pessoal lá no Grêmio falou que também que não ofereceu esses valores. Fato é, até para ser trouxa tem limite, né? E é claro que o Grêmio vai querer pagar menos, mas hoje a gente tem que entender que ele virou titular no Grêmio, é um jogador jovem e existe um valor fixado para compra. Não precisa dar desconto. Ah, Emerson, mas tem a pandemia, mudou e tudo mais. Gente, tem a pandemia, mas se o Grêmio não quiser pagar esse valor no Orejuela, vai ter quem queira, tá? Vou ficar em exemplos do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras são elencos que normalmente têm problemas aí com o lateral direito, né? O Palmeiras até tem o Marcos Rocha e o Mike, mas nenhum deles está jogando um grande futebol. E o Flamengo recentemente contratou o Isla, mas ainda assim o Mateuzinho da base, por exemplo, vem jogando muitas vezes. Vocês acham que se o Orejuela não vai para o Grêmio, se ele volta a ser atleta do Cruzeiro, esses times não fariam propostas em valores similares e talvez até maiores pelo colombiano? A gente não pode se desesperar e vender porque está com a corda no pescoço. Calma, o cara tem mercado. E mais uma vez eu acho importante a gente destacar, o Grêmio não tá errado em pedir desconto, em querer pagar o mínimo possível, em querer parcelar ao máximo isso aí é um direito dos caras. Trouxa vai ser o Cruzeiro se aceitar e se mais uma vez deixar o Grêmio nos passar a perna. E para fechar, foi marcada para o dia 5 de novembro a eleição dos conselheiros natos. O Paulo Pedrosa, atual presidente do conselho, foi quem marcou essa reunião que preencherá 70 vagas de novos conselheiros. Essa eleição não pode acontecer, até considerando o fato aí da mudança de estatuto, que é algo muito mais urgente e que o conselho já empurrou com a barriga, já deixou para frente. E, gente, pelo amor de Deus, Paulo Pedrosa é o cara que era o conselheiro fiscal que disse que as contas da gestão Wagner Pires e Tair Machado não tinham nenhuma irregularidade, tá? Ele é membro da tal família União e essa eleição foi convocada com um único e exclusivo motivo: botar o pessoal da família União com mais poder, porque o conselheiro nato tem um peso maior no voto, ele não pode ser destituído facilmente. Enfim, essa eleição não pode acontecer. E no momento que todos nós falamos na abertura do clube, na democratização para que o Cruzeiro se abra para a torcida, a ideia dos caras é fechar ainda mais a panelinha, tá? Então, só repetindo mais uma vez, essa eleição não pode acontecer e todo mundo tem que se mexer aí para acabar com esse negócio. E não caiam na esparrela de que a diretoria do Cruzeiro não tem poder nenhum sobre o conselho, porque tem, tá? E o Sérgio não precisa ficar agradando o conselheiro mais, porque ele já está eleito por 3 anos. Então, ele não tá com o rabo preso com ninguém e eu espero que a diretoria, os conselheiros, a torcida, a justiça, a imprensa, todo mundo se mexa para que essa eleição não aconteça. Encerro esse vídeo por aqui. Se gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!